Qual o preço da leitura? E qual o valor de se ter um povo leitor, um povo com capacidade de se expressar criticamente sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as leis, sobre os políticos? Vivemos ainda em um país em que a elite acredita que os livros são artigos de elite. O tema de hoje é a literatura como direito humano e o preço da leitura. A proposta de agosto de 2020 sobre uma taxação de 12% sobre o preço dos livros no Brasil deixou boa parte da sociedade indignada. A sugestão do ministro da Economia, Paulo Guedes, pode vir a se tornar realidade se aprovada pelo Congresso Nacional como parte da reforma tributária. Porém, na Constituição Federal existe a isenção deste tipo de imposto, o que sempre foi algo muito positivo, afinal, nosso país já conta em sua história com várias lacunas na formação literária de seu povo. Nossos índices de alfabetização e letramento ainda são baixos quando comparados aos de alguns de nossos vizinhos, por exemplo. Eu, pessoalmente, penso que o livro deveria fazer parte dos bens essenciais de consumo e ter um preço acessível. Há vários anos, a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem chamado a atenção para um problema na América Latina, o novo analfabetismo. Não é só um problema, é uma catástrofe cognitiva, pois detecta-se uma imensa incompreensão textual em alunos do ensino fundamental e médio em países latino-americanos. Milhões de crianças e jovens não têm apresentado as competências básicas de interpretação textual que seriam esperadas na faixa etária em que se encontram. E isso se deve a múltiplos fatores, claro. A ausência de políticas públicas consistentes, que por um lado são consequência do desinteresse e do despreparo de governos e gestores para lidarem com a questão, falta de acesso às escolas, aos livros e às tecnologias que permitiriam uma aprendizagem melhor, além dos enormes e conhecidos problemas históricos ligados à falta de moradia, de saneamento, nutrição deficiente. Fora isso, de quando em quando temos discursos políticos de desvalorização dos livros, da filosofia, da história, das artes, das ciências, esse negacionismo do conhecimento, da cultura, das artes, por parte das elites, dos governantes e até mesmo por parte da população, ou seja, estão sendo formadas gerações extremamente precárias em termos de leitura e interpretação do mundo, o que impacta diretamente no desenvolvimento do pensamento crítico e, claro, na futura escolha dos representantes políticos na hora do voto. Por isso eu vejo uma taxação sobre livros como uma estratégia nefasta, sobretudo nos tempos em que vivemos. Durante a pandemia, em especial devido à quarentena e ao isolamento social, os livros se tornaram uma excelente alternativa para quem tinha de ficar em casa. Essa proposta de tributação sobre os livros novos causou protestos entre escritores, donos de livrarias e também por parte da União Brasileira dos Escritores, a UBE. Essa questão me fez recordar, de imediato, um texto de Antônio Cândido que está em sua obra Vários Escritos. É um artigo breve intitulado O Direito à Literatura e eu queria compartilhar com você algumas ideias desse texto. Antônio Cândido discute que o acesso à literatura é um direito humano. Só que o problema começa com a necessidade de se reconhecer que o que é indispensável para a minha vida, no caso os livros, também deveria ser indispensável para a vida dos outros. Esse texto de Antônio Cândido foi escrito nos anos de 1980, logo no início do processo que chamamos de redemocratização do país. Hoje, em uma sociedade ainda mais voltada à complexidade do que aquela de décadas atrás, e uso aqui um dos termos chaves do meu querido filósofo Edgar Morin, tendemos a achar que nossas necessidades pessoais são maiores e mais urgentes do que as dos demais. O nome disso é narcisismo, ou, de uma forma mais grave, pode até ser uma perversão.
Claro, porque se o livro é uma necessidade urgente para mim, por que não poderia ser para o outro? O que faz com que o outro seja menos importante e menos necessitado de acesso aos livros? E daí, lá pelo meio do artigo, Antônio Cândido vem com essa bela citação. São incompreensíveis, certamente, a alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o amparo da justiça pública, a resistência à opressão, etc., e também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura. De maneira ampla, Antônio Cândido chama de literatura todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Ou seja, ele inclui em um mesmo plano obras densas da literatura clássica, por exemplo. Pensemos aqui em nossos grandes romances, até as manifestações plurais da cultura popular, ou seja, o chamado folclore, as lendas. E adiante ele escreve que não há povo que possa viver sem literatura, sem entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Ele reconhece a literatura como inerente a qualquer povo. Vou mais longe, a literatura está adjungida ao processo de hominização. Esse Homo sapiens sapiens, que é chamado de homem moderno, moderno no sentido de ter sido a mais jovem espécie do gênero Homo, é também um homem literário. Claro, porque nas hordas e nos grupos mais primevos, pensemos até mesmo algo em torno de 80 mil anos atrás, por exemplo, já havia indícios de que pessoas se aglomeravam para escutarem histórias. Era a literatura oral. Eu recomendo fortemente que vocês leiam 2 livros de Edgar Morin, O Enigma do Homem, para uma nova antropologia, que é dos anos de 1970 e extremamente atual, e o livro 5 de sua série O Método, intitulado A Humanidade da Humanidade, a Identidade Humana. São livros muito pertinentes às questões que estou tratando neste vídeo. Porque cá entre nós, só vamos mudar esse país renovando suas mentalidades e suas ações e práticas. É preciso ler e estudar filosofia. No primeiro livro, O Enigma do Homem, quando Morin comenta sobre a paleolinguagem, que é a base da linguagem humana, e posteriormente sobre o surgimento da cultura, ele vai escrever lá na página 83 que já nas paleoculturas havia conhecimentos suficientes, não apenas para a criação de instrumentos e utensílios, mas também atividades artísticas. Isso é muito interessante, porque nos leva a refletir que a sensibilidade estética já se fazia presente muitos milhares de anos atrás, pelas pinturas, pelos instrumentos musicais, provavelmente pela dança e, por que não, pela contação de histórias. A ficção acompanha nossa espécie no planeta desde seus primeiros passos. Vemos aquelas pinturas rupestres maravilhosas nas cavernas da Espanha e da França. Muitos pensam que eram somente formas de se descrever o ambiente em que se vivia. Mas hoje, os antropólogos, arqueólogos, semioticistas e outros intérpretes do mundo afirmam que certamente havia muitas emoções envolvidas naquele ato de criação. O assombro para com a vida, o espanto para com os ciclos das migrações da natureza e as estações do ano, o encantamento com a potência e engenhosidade de um animal, o maravilhamento com as formas e cores do mundo. Isso tudo tem a ver com a arte. Uma arte também de contar, uma arte narrativa. E por que não? Aí vemos os rudimentos do que milhares de anos depois veio a se chamar cinema e histórias em quadrinhos. Na França, foi lançado um livro e um DVD muito bacana. La préhistoire du cinéma, origine paléolithique de la narration graphique et du cinématographe,
A Pré-História do Cinema, Origens Paleolíticas da Narração Gráfica e do Cinematógrafo, de Marc Azemar. A gente iria muito longe nesse papo, mas vou deixar esse tema da arte na pré-história para outro vídeo. No livro A Humanidade da Humanidade, publicado em 2001, quando Morin decidiu morar uma temporada em Sitges, uma linda cidadezinha à beira-mar na Catalunha, e lá dar continuidade à sua vasta obra, o filósofo prossegue nos pensamentos desenvolvidos lá nos anos de 1970 e os atualiza de certa forma, retornando ao tema da hominização que se deu de uns 200 mil anos para cá. Ele vai dizer na página 44 que todas as sociedades humanas, desde as mais antigas, criaram uma noosfera, ou seja, a esfera das coisas do espírito, os saberes, as crenças, os mitos, as lendas, as ideias e, claro, em meio a isso tudo está o saber literário. Então, voltando à nossa época, achar que a literatura e os livros são exclusividade dos ricos, das elites, como muitos ainda pensam em nosso país, é diminuir todo o potencial da humanidade, é desprezar e desconsiderar o outro, e é obscurecer o que é um direito de todos. Vou terminar esse vídeo com mais uma citação de Antônio Cândido, que está na página 177 do livro consultado. Podemos dizer que a literatura é o sonho acordado das civilizações. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Pensemos nisso, lutemos pelos livros e não nos esqueçamos que até mesmo um vídeo de YouTube como este precisou da literatura para ser realizado e para se justificar. Eu gostaria muito de saber sua opinião sobre o preço dos livros no Brasil e sobre o acesso à leitura em nosso país, no estado em que você mora, na cidade em que você reside. Você acha que o brasileiro está lendo mais ultimamente? Escreva aí, quero ler seu comentário. E se gostou, inscreva-se em meu canal, divulgue entre seus amigos e dê uma olhada aí nas playlists, tem muitos vídeos de que você pode gostar. Até a próxima e um abraço.